Este é mais um episódio do podcast e nós vamos falar, sabe qual o assunto? Empreendedorismo, com uma veia um pouquinho puxada para o financeiro. Eu sou Débora Gianotto e esse é o podcast Gestão Sem Crise. Hoje eu trouxe, não um convidado, mas dois, um casal de Manauara. Vieram de muito longe e eles vieram aqui para falar para vocês, ensinar. Por isso, corra, pega papel e caneta, porque vai ser uma aula de empreendedorismo. Eu vou ler para vocês o currículo deles, que, olha, prestem muita atenção no que eles vão falar, porque vai te ajudar para quem está começando ou para quem vai começar. Eu vou ler o currículo deles, porque é bem extenso. Wellinga. Depois ele explica para vocês esse nome dele mais complexo. Mas o Wellinga é professor de matemática e física, engenheiro eletricista, especialista em projeto de engenharia, especialista em gestão empresarial pela FGV. Ele é fundador e CEO da WJR, CEO do Hospitalar Service, CVO da Algoritmo e é advisor e consultor de pessoas e negócios, e ele tem um livro, ele é autor de um livro chamado Cabeça de Empreendedor. Só isso ele é, gente. Então, assim, peguem caneta e papel agora. E a esposa dele é a Ingrid. Não era para falar o nome dela, mas falei, não tem problema. Ela é fundadora da Acrópole, lá de Manaus. Fisioterapeuta de formação. O primeiro CNPJ dela, ela tinha 23 anos. Ela é especialista em gestão empresarial. Ela é varejista desde 2017 e é COO da WJR. Tem um monte de sopa de letrinhas que no decorrer a gente vai explicar para elas. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por aceitar o meu convite e estar aqui de tão longe para estar aqui comigo e dividir um pouquinho do conhecimento para as pessoas, e a gente precisa muito do conhecimento de vocês, e eu me incluo porque eu estou nesse processo de empreendedorismo aí. E muito obrigada pela visita e de ter aceito esse meu convite. Nossa, a gente que agradece. É uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui, né, amor? É uma honra. Nossa, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Você sabe que você pode contar com a gente se você precisar, né? E vamos conversar com as pessoas, vamos ensinar na medida do possível, agregar valor da maneira que a gente puder. Obrigada. E assim, eu fico muito lisonjeada porque assim, esses dois eu conheci no mundo do desenvolvimento humano. Eu conheci eles em treinamento em São Paulo. E eles moravam ainda em Manaus. Hoje eles não moram mais, mas eles vão contar essa história aqui pra gente. E assim, o quanto que o network, né, fazer network de forma correta traz muitos benefícios, porque se não fosse esta troca, hoje nós não estaríamos aqui com esse assunto tão importante, podendo ajudar a vocês e a mim também. Mas assim, conta um pouquinho, quem é o Wellinga com esse nome tudo cheio de L, Y, W, G, né? Diferentão, e quem é Ingrid? Essa pessoa extremamente sorridente aqui, mas é brava, né, Wellinga? Só quem é casado com ela sabe, né? Só um pouquinho, na medida. Ela é quando necessário, pronto. Isso mesmo. Ó, da Wellinga, né? WLLYGHAN. É algo bem extenso. É o nome do meu pai, né? Eu sou Wellinga Júnior. Com muito orgulho eu levo o nome do meu pai. Né, eu costumo fazer uma brincadeira que o meu avô escolheu esse nome, que é uma história que até hoje a gente não sabe ao certo como é. Se é o nome de um autor que ele gostava, meu avô, ele trabalhou na construção da Ponte Rio-Niterói. E aí, no tempo livre dele, ele gostava de ler bastante. E a gente não sabe se é um autor ou um personagem do livro que ele gostava, colocou o nome do meu pai. Eu costumo dizer que meu pai pensou assim, eu não vou carregar esse fardo sozinho na terra, deixa eu botar o nome desse menino. Vamos compartilhar o bullying. E o Wellinga quer dar continuidade nisso aí. Claro. Acho melhor não, né? A gente tem que perpetuar o legado, né? Calma. Eu falo pra ela que o nosso terceiro filho, né, vai ser o Wellinga Neto, ou Wellinga terceiro, pra dar um ar assim de realeza, né? E quem é Ingrid? A esposa do Wellinga. Ingrid é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que sempre buscou
ser diferente de alguma maneira, né? E eu encontrei essa veia no empreendedorismo e estamos aí até hoje. Espero contribuir um pouquinho aqui com as pessoas que estão assistindo a gente. Ah, mas com certeza, porque vocês têm muito conteúdo que inclusive estou aqui com papel e caneta para fazer as Já minhas pra anotar, anotações, né? Porque tudo é aula, né? Se a gente prestar atenção em todo o contexto, você está sempre aprendendo alguma coisa. E você né? falou algo que é muito importante, né? Primeiro que você está preparada. Preparação é muito importante, principalmente para quem vai empreender. Mas eu costumo dizer que a mente, ela é muito boa para criar e péssima para lembrar. Então, papel e caneta do lado, um telefone, qualquer coisa que possa te ajudar a marcar aquilo que fez sentido para você, um insight, uma palavra, uma mensagem, é de suma importância. Então, o que você está fazendo aí, na minha visão, é maravilhoso. Algumas pessoas usam o telefone. Eu amo papel. Eu gosto também. Eu amo papel. Cheiro Eu sou do sinestésica. Eu quero livro de papel. Para mim tem que ser também. papel, eu sou assim também. né? Papel. Eu gosto. Mas vamos lá. Hoje, se tem uma grande vertente, né, para o empreendedorismo. Isso daí explodiu bastante, principalmente depois da pandemia, porque a gente se viu em umas situações de muitas empresas estar demitindo, veio toda aquela situação que já, né, todo mundo sabe. E assim, o que é empreender? Qual a melhor forma de empreender? Existe um tipo, agora é o jeito? Como que a gente faz para empreender? Qual é a chave que vira ou não tem a chave? Como que é isso para vocês? Ou como aconteceu isso com vocês? Tá. Você quer começar? Não, pode falar. Quer que eu comece? Tá. Para mim, empreender é uma arte. E ela é uma arte que ela pode ser praticada por todo mundo que quer. Porque empreender é uma decisão. Você decide empreender. Ninguém fala pra você, ó, você nasceu, vai ser empreendedor. Não, a decisão é sua. E eu costumo dizer que empreender, você depende de 4 elementos. É resolver um problema para alguém, provendo uma solução que você tenha capacidade de entrega, né? E tem, na minha visão, um ponto de partida, né? Que eu costumo chamar de TPM. Eu gosto da sopa de letrinha. Olha lá, TPM, né? É porque as pessoas acham que TPM é um negócio ruim. Depende muito da ótica. Por quê? Na visão do empreendedorismo, a TPM é talento, paixão e mercado. Então, ponto de partida para quem quer começar a empreender é foque nos talentos que você tem, tá? Quais são as paixões que você tem que você consegue utilizar esses talentos de maneira apropriada, juntamente com essas paixões, e você vai escolher um mercado que seja atrativo, onde os seus talentos vão ser bem-vindos, as suas paixões podem ser aplicadas e esse mercado ele vai te dar o resultado que você espera. Porque no final do dia todo mundo quer resultado. E esse resultado ele vem de diversas formas, mas de uma maneira pura e simples a gente está falando de dinheiro, né? Porque eu costumo dizer que o empreendedor, assim como a Ingrid falou, né? A Ingrid é inquieta. O empreendedor ele é inquieto. Ele precisa, ele quer... certa vez eu estava num evento conversando com o Flávio Augusto e ele falou assim, cara, por que vocês empreendem? Porque legislação no Brasil é extremamente difícil e complexa de entender. Sim. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Parece que a gente joga um jogo de empreendedor versus colaborador. Cara, por quê? E aí, quando você olhava pro lado, assim, tipo, 50 pessoas no evento, era um negócio pequeno, né? Bem intimista. Tava muito óbvio. A gente até se olhou assim, tipo, você não sabe o porquê? Então, assim, a gente empreende porque quem sempre quer mais. A gente nunca tá satisfeito com aquilo, né? A gente não tá satisfeito com a média, com a mediocridade. A gente quer mais, né? Mais liberdade, mais dinheiro, mais poder de escolha, mais poder de decisão, mais possibilidade de ajudar as pessoas, né? Porque no final do dia, dinheiro bom é dinheiro investido para ajudar as pessoas, fazer o que a gente quer e viver da maneira que a gente julga pertinente. Eu vejo empreendedorismo, porque assim, no meu caso, né? Eu fui CLT por 30 anos, né? Eu empreendo na área no qual eu atuava, porque eu amo, sou apaixonada pelo que eu faço. Mas eu tinha um teto, eu chegava a um limite. Então, eu acho que quem sai da CLT, que no caso foi até... Acho que você não, né, Ingrid? Mas o Eligan, ele foi CLT, né? Você chega a um teto que você não consegue entregar mais do que você tem condições de...
né? Então, assim, você quer fazer mais, então fazer mais é empreender. E assim, nós somos heróis no Brasil, né? Heróis da resistência, porque assim, não é fácil, assim, igual você falou, tem a carga tributária, mas assim, tem a legislação trabalhista que é muito complexa, né? É assim, eu tenho umas certas observações com legislação trabalhista pelo fato de ter trabalhado nisso, que eu não concordo. Eu acho assim que é uma trava para o Brasil, Com né? certeza. É uma trava para o Brasil, porque assim, ó, vamos pensar na legislação trabalhista. Entre o México e os Estados Unidos tem um muro. O México tem muito mais legislação trabalhista do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem quase pouca, né? Uhum. E assim, não é os Estados Unidos que quer ir para o México. É o México que quer ir para os Estados Unidos. Então, só nesta metáfora, Sim. nessa comparação, já prova que muita legislação não é bom para o país e, assim, não é bom para os funcionários. Eu sei que assim, eu posso estar daqui a pouco um monte de comentários sobre isso contra, mas assim, são situações que prendem muito, e se a gente fosse mais livres, nós seríamos muito mais bem desenvolvidos. Quais são os países que são mais desenvolvidos? O que tem menos legislação trabalhista. Porque é um acordo eu e você, né? Sim. E aqui no Brasil não é assim. Mas é um adendo, né, a respeito disso, porque eu tenho ponto bem interessante. umas situações assim, que eu sou contra alguma realidade que eu vivo no meu dia a dia, né? Que Eu não costumo concordo. complementar que empreender é para todo mundo, mas que empreender não é brincadeira. Empreender não é você, eu, sei lá, faço alguma coisa, vou vender isso, estou empreendendo. Empreender envolve vidas, empreender envolve pessoas. E quando a gente mexe com pessoas, aí fica difícil. É muito difícil, como você está falando das regras da legislação trabalhista, muitas vezes parece que o empreendedor é o carrasco, né? Mas só sabe o outro lado, quem vive a vida do empreendedor, que no 5º dia útil tem que ter dinheiro para pagar sua folha, independente se você tem ou não. Então, folha, os impostos já 5, municipais, dia 20, estaduais, federais e ainda você paga imposto de renda do lucro do seu trabalho, né? Você trouxe um ponto que eu minha visão é que é de extrema valia e muito interessante. Por quê? Eu sou engenheiro eletricista de formação, né? Geralmente envereda lá para engenharia quem gosta de matemática e física. Sim. Né? E aí trazendo a física, porque é algo que todo mundo estuda, né? Quem teve, graças a Deus, a oportunidade de passar pelo ensino médio, estuda física lá no 1º ano, no 2º ano e no 3º ano. Então, quando a gente volta lá para o 1º ano do ensino médio, a gente estuda a parte da mecânica na física. E aí teve um sujeito, há muitos anos atrás, né, muito inteligente, que foi Newton, né? E Newton fez algumas leis. E uma das leis de Newton fala sobre inércia, que diz o seguinte, que um corpo em movimento tende a ficar em movimento e um corpo em repouso tende a ficar em repouso, tá? Quando a gente traz isso... Parece lógico, né? Parece lógico, Parece né? Mas lógico. tem um... E quando a gente começa a trazer isso para o empreendedorismo, tem algo que a gente consegue tirar de lição. Por quê? Você falou que, poxa, a legislação é muito complexa, acaba que dificulta com que a gente comece. Sim. Né? Sim. E aí, fisicamente falando, para você romper a inércia, você gasta mais força no início. Tem mais esforço. Estou falando do ponto de vista físico. Quando a gente traz para o empreendedorismo, quanto menos barreiras a gente tiver para que a pessoa consiga empreender, fica mais fácil viabilizar que ela comece. Então, por termos uma legislação um pouco mais difícil, né, diversas instâncias, né? Você sai, por exemplo, você sai da escola, você não sabe o que é federal, o que é municipal, o que é estadual. Fica um pouco mais difícil o entendimento, especialmente porque o nosso sistema educacional não prepara a gente para isso. Não. Né? A gente não tem até a gente sai, muitas das pessoas saem da escola, não sabem declarar imposto de renda, não sabem abrir conta em banco, mas são coisas muito simples que a gente não é preparado. E quanto mais barreiras a gente colocar, mais difícil vai ser pra gente começar. Sim, sim. E assim, pensando nessas barreiras, né,
o que a gente precisa fazer para diminuir essas barreiras? Já que tem algumas coisas que a gente não consegue mudar, que é o governo, né? As leis, as regras, os impostos e tudo isso que a gente tem. Mas, assim, o que a gente pode fazer para minimizar essas barreiras? Porque, assim, vai ter dia difícil, igual você acabou de explicar, o começo é complexo, né? Então, assim, como sobreviver a esse começo? Porque a gente sabe, né, que no primeiro ano, 50% das empresas quebram. E com 5 anos, 80% das empresas. Então, é um número muito alto, uma porcentagem muito alta. É assim, o que a gente tem que fazer para minimizar esse impacto, essa quebradeira toda das empresas? O que eu preciso planejar, o que eu preciso olhar? Porque, assim, você é uma pessoa especialista nisso, é o que você faz na sua empresa. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Todo negócio... sofrer menos, né? Sofrer menos. Todo negócio ele tem 4 estágios. O primeiro estágio, ele é o da sobrevivência. Pra gente sobreviver, a gente precisa de uma coisa: caixa. A gente precisa de dinheiro. O que ajuda a gente a fazer dinheiro? Conhecimento. E esse conhecimento vai levar a entender que para sobreviver e ganhar dinheiro a gente precisa vender. Então, num primeiro momento, você precisa buscar conhecimento, e a venda é uma qualidade, uma característica que ajuda o empreendedor ao longo da caminhada. A gente precisa saber vender. Infelizmente, a gente tem um estigma de que o vendedor ele é malandro, o vendedor ele nasce, né, já parece que ele tem um DNA de vendedor, que ele nasce com aquela predisposição. Mas vender é algo muito importante para o começo do negócio, né? E aí depois, né, escalando de maneira evolutiva, você precisa, num primeiro momento, da sobrevivência, você precisa de caixa. Depois que você começa a ganhar um pouco de dinheiro, você vai precisar de tempo para ter visões táticas e estratégicas. Então, aqui a gente vai para time. A gente precisa de gente, né? Você, como gestora há muitos anos, sabe a importância de ter um time de excelência. Depois que eu tenho um time para me ajudar a continuar fazendo mais dinheiro, vendendo e prestando os meus serviços, vendendo os meus produtos, né? A gente costuma dizer que você ganha dinheiro, desorganiza, arruma para poder crescer de novo. Exato. Então a gente vai aqui. Tem sempre etapa, né? Você organiza, cresce, tem que organizar de novo, cresce, organiza de novo. Perfeito. São as escadinhas, né? É exatamente isso. E aí na fase 3, que é a fase de organização. Então aqui a gente precisa formar líderes, formar gestores. Por quê? Porque é fisicamente impossível você dar conta de tudo. E aí E aí as pessoas falam, poxa, e essa fase aqui é fácil? A gente julga uma das mais difíceis, né? E aí a gente vai para a última fase, que é a fase de lucro e liberdade. Você passou pela sobrevivência, você fez caixa, você formou um time, você organizou sua operação ou suas operações, né? Ao passo que agora você tem lucro e liberdade, mas não significa que por causa disso você vai deixar de trabalhar. Sim. Que infelizmente, né, a mentalidade, né, por isso que o nome do meu livro é Cabeça de Empreendedor, porque eu acredito muito nisso, que o empreendedor, ele tem uma cabeça, um mindset, uma mentalidade que provê com que ele tenha sucesso. Então, a mentalidade de que eu vou abrir um negócio, vou colocar um monte de gente para trabalhar para mim, né? Essa é uma frase muito dita pelas pessoas. E com isso eu vou ter sucesso, prosperidade. Não é bem assim que funciona. E assim, a lógica é até o inverso, né? Porque assim, você trabalha muito mais do que se você estivesse na CLT, muito mais, porque não tem sábado, não tem domingo, feriado, você tá em casa, você tá pensando no negócio, é aquela, eu falo assim, que são 3 fases, né, do empreendedor, né, para ele se tornar um empresário, que ele é operacional, tipo, ele trabalha mesmo, ele faz tudo. É de paixão a decidir. Mão na massa. É mão na literalmente, né? Hands-on, quando o pessoal fala. Depois, quando você começa a contratar, né? Você passa a ser tático, mas ainda você é operacional. Então, você fica no operacional e tático. Você pensa, você faz, você executa, você administra e depois você vai para o estratégico. Mas você ainda faz um pouquinho de tudo, porque quando dá um perrengue,
você tem que fazer, né? Então, assim, essa é a evolução do empreendedorismo, né? Eu sou eu presa, né? Sou euzinha. Quando eu preciso de alguma coisa, a gente sempre contrata alguns parceiros. Mas, assim, esse é o processo. Eu ainda estou, como você bem explicou, estou na fase da sobrevivência ainda. Eu estou gastando muita energia ainda para poder ir para a próxima fase, né? E é exatamente essa fase, né, de começo que, assim, se você imaginou que você ia empreender e você ia ter uma vida boa, assim, já começou errado, né? Já começou errado, porque, assim, é muito esforço, né, no começo. Muito esforço. Exatamente. E como que foi, assim, você saiu, você se formou em fisioterapia, depois você já tem essa veia empreendedora desde lá de trás, porque o seu CNPJ você tinha 23 anos, né? Ela só tem 25 agora. A gente tem 25 agora. Ainda bem que você me avisou, porque imagina o marido não saber a idade da esposa, eu ia falar 24. Ai, meu Deus! E assim, como que esse mundo? Porque hoje você tem uma expertise enorme de empreendedorismo. São os mesmos perrengues? Porque assim, você mudou, você pivotou de negócio, né? E assim, é o mesmo perrengue ou não? Tem perrengues parecidos, mas eu acho que cada operação tem seus perrengues. Específicos. Vamos colocar em duas linhas. Tem um perrengue que é perrengue para todo mundo e tem os perrengues específicos de cada operação. Mas é difícil e prazeroso passar ao mesmo tempo por esses perrengues. Eu formei em físio com 21 anos. E dentro da minha família, sempre meu pai empreendeu, sempre teve empresa, teve loja. E eu cresci num ambiente que eu não vi. Meu pai é CLT, meu pai... Ele sempre saiu muito cedo para trabalhar, sempre teve o time muito grande, sempre... Desde criança ele me levava para a empresa, então eu via aquilo ali. E eu cresci assim. E quando eu formei, eu disse, eu quero ter minha clínica também. Eu quero ter o meu negócio, eu vou contratar gente para trabalhar para mim. Eu juntei com uma amiga e vamos montar essa clínica. E como o Eligan falou, que conhecimento é aquilo que você faz para ter menos erro, né? O que a gente acha que é empreender? A gente abre o nosso CNPJ, tem uma estrutura, ou então hoje em dia está muito, depois da pandemia, o home office, é um negócio mais moderno, a gente trabalha de casa. Mas na época eu peguei um espaço, aluguei, fiz o contrato de aluguel, um negócio bem certinho, bem empresário, né? Calção. E um script, né? Um script. E muito nova, muito menina, que acabou tendo problemas do dia a dia que eu não sabia como é que resolvia, porque ninguém ensina você a empreender. Ninguém ensina, olha, o caminho é esse aqui. E a gente acha, quando a gente é muito novo, que a gente sabe tudo também, né? Não, eu sei como é que faz porque eu vi meu pai fazer, assim que faz. Exatamente. Só que ninguém vê o por trás. E o que a gente fazia? A gente entrava caixa, entrava dinheiro, a gente pagava todas as contas, o que sobrava era dividido por duas. Era o nosso lucro. A gente não tinha um valor fixo, não. Era o que sobrava. Se sobrasse R$2.000, era 1.000 para ela, 1.000 para mim, e zerava o caixa da empresa e vamos para frente. Nada de fluxo de caixa, nada de guardar dinheiro para investimento, não existia nada disso. Tinha DRE. Não tinha. Até hoje, se você me perguntar quanto eu faturava por mês, eu não sabia. A única coisa que eu sabia é que pagava as contas, pagava o aluguel, luz, água. Na época, o funcionário era só eu e ela, então nós éramos a recepcionista, nós éramos a fisioterapeuta, nós éramos a dermatofuncional, então nós éramos, pelo menos nós éramos duas. Então, o que sobrava a gente dividia.
isso não se sustentou muito tempo. Não tem empresa que se sustente assim. E o engraçado é que muita gente hoje pensa assim. As pessoas vendem roupa na internet e compra, sei lá, uma blusa por R$100. Vende por 200 e tá dizendo, eu tô tendo 100% de lucro. E eu fico indignada quando eu escuto isso. Porque não é. Não é, imagina. Não é, tem imposto de um monte de coisa. Você não tem 100% de lucro aí, nunca vai ter. Mas é falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Então, conhecimento é tudo que a gente possa ter até para enfrentar os problemas, né? O problema grande, o problema pequeno, o problema específico, o problema do time. Pessoas é algo que vai gerar mais dor de cabeça dentro de uma empresa. É bem criativo, vamos dizer assim, né? Um processo criativo, né? E assim, gente, dá para eu escrever, acho que uma enciclopédia de coisas, histórias que eu vivenciei, porque tem coisas assim muito legais e tem coisas que eu falo assim, meu Deus. O ser humano, ele consegue superar muito em todos criativo. Os aspectos, né? Às vezes eu falava assim, esse daí The Oscar goes to, porque assim, cara, tipo, é um artista, né? Tipo, Hollywood tá perdendo, né? Mas são coisas desse tipo mesmo. E assim, hoje o que eu vejo muito é a questão financeira que mais pega. Para vocês também é assim? Porque assim, quem tá começando não tem colaborador, então assim, é um problema a menos para resolver. Mas a parte financeira, que foi essa que você comentou, né? Não saber fazer, não saber administrar, não se organizar. Para vocês também é o que mais pega. Porque assim, hoje você é consultor, você tá uma empresa que... explica pro pessoal essa palavrinha advisor. Explica pra mim o que é esse negócio, gente. E aquela sopa de letrinha também. CEO, COO, CVO. Explica pro pessoal, porque é muito inglês aqui. Vamos explicar então. A gente tá falando de conhecimento, vamos prover conhecimento pra galera. Isso, vamos lá. O que é um advisor? O advisor, ele é um conselheiro. Uma pessoa que te ajuda a atingir os seus objetivos, tá? De uma maneira muito específica e, no meu caso, com soluções bem criativas e exclusivas. Por quê? Porque eu aprendi uma lição muito cedo com a minha mãe, né? Queria fazer alguma coisa e falava assim, poxa, mãe, mas vai todo mundo. Ela falou assim, você não é todo mundo. E aí, vai aquela questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Você pega uma lição que você aprendeu com sua mãe e fala assim, putz, se eu não sou todo mundo, eu também não tenho que tratar as pessoas como todo mundo, como média, né? Então, no meu trabalho como advisor, eu entendo quais são as demandas e eu tenho que prover solução. Lembra que eu disse que empreender é você resolver um problema para alguém, provendo uma solução com capacidade de entrega? Então, o que eu faço? Eu pego todo o background que eu tenho, todo o conhecimento, toda a experiência ao longo de muitos anos. Eu costumo dizer que eu cheguei na maioridade do empreendedorismo. São 18 anos, né, que eu já tenho empresa. Já pode tirar a habilitação, Já pode dirigir sozinho, né? Então, o papel do advisor é esse, né? Você tá ali com proximidade, usando do melhor das suas habilidades para prover soluções para as pessoas e para os negócios. E aí, levando isso para o ponto de vista financeiro, é engraçado que quando a gente fala de financeiro, a gente fala muito de número, né? E aí, trazendo para o que eu falei dos talentos da TPM, eu costumo dizer que os meus talentos são número, gente e solução, tá? Só que o que impacta no número? Uma coisa que você é muito boa, inclusive, que é o desenvolvimento pessoal. Né? Eu costumo dizer, por que muitas das pessoas não conseguem sucesso, não ganham dinheiro, ou até elas quebram? Porque elas não têm uma coisa, chamada humildade. Que quando eu não sei, eu tenho que fazer uma coisa muito simples. Eu pergunto. E muitas das pessoas não têm humildade para perguntar, para buscar conhecimento, né? Costumo dizer que é sempre bom você estar rodeado de pessoas melhores do que você. E todo mundo é melhor do que a gente em alguma coisa. Sim. Então, quando a gente busca por esse conhecimento com humildade, a gente consegue trazer isso para o ponto de vista financeiro. Antigamente, as pessoas abriam negócios com 2 Cs, que era a cara e a coragem. E hoje eu costumo dizer, né, eu ensino isso para os meus alunos, para os meus clientes, que você tem que continuar abrindo com 2 Cs. Mas um é confiança e o outro é coragem. Muitas das vezes a gente não tem confiança para lidar com dinheiro porque a gente não foi ensinado a lidar com dinheiro. A gente não tem conhecimento para isso. A gente não tem maturidade para isso, né? E aí, com isso, a gente tem problema financeiro. E a gente não tem coragem para dizer, eu não sei.
Porque tem um monte de coisa, Débora, que eu não sei. Sim. De fato, eu não sei. E aí, o que eu faço? Eu pergunto. Então, na parte financeira, quando você tem humildade para reconhecer que você não sabe, você consegue buscar conhecimento onde, de fato, você consegue buscar algo que é concreto. Então, por exemplo, se eu quero aprender sobre gestão de pessoas, eu vou pegar uma pessoa que trabalhou mais de 30 anos gerindo pessoas, eu falo assim, Débora, como é que eu faço isso aqui? Isso sou eu me desarmando, tendo humildade para perguntar para alguém que tem mais experiência, mais conhecimento que eu num determinado assunto, e ela vai me responder. E aí eu tenho que fazer uma coisa, que é ouvir. Porque assim, Deus é perfeito e é maravilhoso. Tem que existir um motivo para ele ter feito a gente com 2 ouvidos e uma boca. Sim. Que é para a gente escutar mais e falar menos. Então, nesse sentido, resolveria a situação financeira de muita gente se a gente tivesse humildade para reconhecer que a gente precisa de conhecimento, que a gente precisa estudar, que a gente precisa buscar isso, né, e decidir buscar isso. Lembra que eu falei que empreender é uma decisão? Para que isso não acarrete para a gente num futuro, e aí, infelizmente, pelas estatísticas, esse futuro é de curto prazo, né? As empresas quebrando aí com 1 ano, com 2 anos, em 5 anos, a maior parte delas, estamos falando de 80% delas, quebram, e elas quebram por falta de dinheiro. Pessoal, vocês estão assistindo isso daqui gravado, então assim, retrocede isso daqui e ouve de novo, porque isso daqui são informações riquíssimas que o Ergan está entregando para vocês. Então, assim, estudam, leiam muito sobre o assunto, assiste esse podcast várias vezes para que você pegue esse ensinamento e traga para você. O que você pode pegar também sobre essa questão de humildade. Às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, não é nem a humildade, né? Ela fala assim, eu vou incomodar, não... Às vezes a pessoa não sabe o que perguntar, de tanta dúvida que ela tem, né? Fala assim, eu vou perguntar o quê? Eu tô tão perdido aqui, nesse olho do furacão, o que perguntar? É assim, eu acho que daí a gente tem que vir um pontinho antes, assim, olha, sai, né? Desassocia do cenário, da muvuca que você tá, do problema que você tá, do buraco negro ali, sai, olha o que você tem, coloca em papel, literalmente, né? Todos os seus números, todos os seus problemas, tenta enxergar aonde está, e daí você vai encontrar o fio na meada, que no interior aqui de São Paulo, gente, fio da meada é o comecinho, tá? Interior. Assim, interior, o sotaque também, né? Campinas, né, gente? Interior de São Paulo, né? Então, assim, para você pegar o começo da coisa e tentar entender aonde está o problema e daí procurar pessoas capacitadas para... É aquilo que você fala bastante, né? Network, né? Dentro do meio que você tá, sempre tem alguém que sabe um pouquinho mais que você sobre aquele assunto que você tem problema, né? Exatamente. Mas a gente também tem que tomar cuidado pra gente não pedir conselho pra uma pessoa que não entende nada do assunto, né? E assim, eu falo assim, o que eu ouço, né? O que eu presto atenção quando eu vou ouvir o conselho de alguém. Se a pessoa é menos do que eu, assim, tem menos conhecimento que eu, ela não vai dar um conselho, ela vai dar um palpite. E eu não preciso de palpite, eu preciso de uma solução. Se a pessoa é igual a mim, tem o mesmo nível que eu presto atenção e analiso. Faz sentido ou não faz sentido? E assim, ouço quem tem... mais resultados do que eu, porque ele sim vai saber me ensinar, porque ele já tem mais, né? Já passou por aqui, já passou por esse processo. Você também tem essa visão, você também, isso que eu falei pra você, que é como eu penso, eu estou certa? Porque, gente, eu também tô empreendendo, tô no começo, tenho 1 ano e meio de empreendedorismo, eu sou, assim, bebê ainda. Tô tendo aula aqui, tá, gente? Certa vez eu escutei uma frase que pra mim foi extremamente interessante, que dizia o seguinte: não escute conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Exatamente. E aí no primeiro momento no ouvido pode soar meio duro. E aí eu também costumo dizer, né, amor? Eu falo muito isso em casa, né? Será que de fato a frase é dura ou será que a gente é mole demais? A gente é um pouco soft. Por quê?
Eu que sou de gente, ai meu Deus do céu, tem algumas frases que são doídas, não é? São doídas, mas realista. É porque, imagina, eu também, eu gosto muito de referência, Débora, e assim, eu tenho referência em tudo, né? Ontem eu fui perguntado num call, eu falei assim, poxa, Elinha, quem são tuas referências, né? A gente tá falando com inclusive um amigo meu, que agora ele vai cuidar da parte de criação de conteúdo das minhas redes sociais. Ele falou assim, olha, eu preciso saber quem são tuas referências. Eu comecei a rir, né? Eu costumo rir muito, graças a Deus, sou muito feliz. Falei, cara, eu tenho 3 referências, assim, absurdas. Mas você não vai encontrá-las na internet. Assim, com muitos seguidores. Eu falei assim, como assim, Wellington? São grandes referências, não tá na internet? Não tem milhões de seguidores? Eu falei, não. Minhas 3 referências são Jesus Cristo, meus pais e minha esposa. Então eu tiro daí por quê? Porque eles trilharam alguns caminhos dos quais eu não trilhei. Então eu busco inspiração neles. Então é por isso que é de suma importância você buscar inspiração por pessoas que já passaram por isso, né? E tem uma coisa que chama muito a minha atenção, é algo muito pessoal. Eu gosto de gente corajosa. Eu gosto de gente ousada. Eu gosto de gente que arrisca, né? E a coragem, ela tá extremamente ligada ao empreendedorismo. Você pode ver que assim, minha primeira experiência com empreendedorismo foi em 1994. Tinha 8 anos de idade, vendia pipa na garagem de casa. E vendia do jeito que a Ingrid falou. Comprava lá, acho que na época, sei lá, custava 15 centavos uma pipa, né? O papagaio, sei lá, porque de estado para estado muda, né? Mas muda. Era pipa, aquela lá que tem a varetinha e tudo. Aqui é pipa também. Conhecemos como papagaio, mas é pipa também. Ela é Manasa papagaio. E era bem isso, eu comprava por 15 centavos, vendia por 30 centavos. Comprava no meu vizinho, vendia lá. Gente, olha, 100%. Aí é 100%. Nesse caso aí, pode ser. Não pagava tributo, não tinha aluguel, não tinha colaborador, não tinha nada, né? Mas isso foi a primeira experiência que eu tive. E eu me chamo Eligan, Débora. Tu imagina, eu casar com um mulherão desse, quando eu fui conhecê-la, como é que eu vou chegar? Qual é o teu nome? Eu falar o Eligan. Ela, o quê? Oi? O Eligan, W-L-L-Y-G-H-A-N. Tá? Então, assim, eu costumo fazer essa brincadeira porque você precisa ter coragem, né? E coragem também de se expor. Você falou, poxa, Eligan, tem aí um step antes da questão da humildade, às vezes a pessoa tem vergonha. Tem, mas isso eu aprendi com a minha mãe, Dona Lúcia, né? Que vai ver isso aqui, ó, mãe, um beijo. A gente só consegue as coisas quando a gente se arrisca. E para se arriscar, a gente tem que ser corajoso. Então, por exemplo, talvez a gente nunca estivesse aqui, eu nunca tivesse casado com a Ingrid, se eu não tivesse tido a coragem, né, de ver uma mulher muito bonita, de abordá-la, de se expor, e falar assim, oi, tudo bem? Meu nome é Wellington, qual é o seu? E para empreender, a gente precisa desse ímpeto, a gente precisa de coragem, né? A Ingrid tem, assim, a história dela começando a empreender é de suma coragem, porque menina, 23 anos, sai da universidade, junta-se com uma amiga, vamos abrir a clínica, bora, abre a clínica. É ousado, né? Pra você ter uma ideia, a clínica dela era numa das ruas mais movimentadas e caras de Manaus, né? A gente chama de Paraíba, Humberto Calderaro o nome. O aluguel é super caro. Eu não queria começar pequeno. Acho que não. Eu comecei numa das maiores avenidas de Manaus. Ela gosta de grandeza, né? Pequenininha casou com um cara grande. Mas é assim que funciona, né, Ingrid? É assim que funciona. Como dizem, né? O que eu gasto de energia para pensar o pequeno e o grande é a mesma coisa. Então vamos lá, né? Então vamos sonhar grande, né? Vamos no grande. Lógico que também não é exato. Não é uma loucura. Perfeito. Tipo... vou catar não tem um centavo, vou catar financiamento no banco. Tipo, você já começa, devendo, porque nós empreendedores, a gente já começa o mês devendo, né? A gente começa o mês devendo, porque, né, eu tenho que ganhar dinheiro para pagar funcionário, impostos, e assim, ainda você ter o peso de um empréstimo, aí deixa mais, porque assim, nós não podemos deixar de pensar que assim, a falta de dinheiro traz instabilidade, traz estresse. E assim, ele é responsável por muitos problemas. Uma das coisas que mais sugam nossa energia, sim, né? Suga demais. Tanto que assim, muitos dos casamentos são
encerrados, A gente tá né? escutando isso. A gente Por veio pra causa cá de... escutando isso, não foi? Foi. E assim, é muito, né? 58%. É dos muito casamentos alto, é muito alto. Então, encerram-se assim, o por isso. dinheiro, ele é uma situação que nós não podemos deixar de lado. Ah, mas você só pensa em dinheiro. Gente, dinheiro move o mundo, né? Move o mundo. Ele existe para absolutamente tudo, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa dele. Tá? Ele precisa dele. Ah, mas eu falo que dinheiro é potencializador de caráter. Se você é bom, vai ser bom. Se você é mal, você vai ser mais mal ainda, e ponto. Perfeito. Né? Então, assim, se a gente é bom, que venha o dinheiro, né? Que venha o dinheiro pra gente conseguir ajudar ainda mais. Com certeza. Ai, porque às vezes a gente ouve assim... Ai, porque empresário só quer lucro. Gente, quanto emprego as empresas dão? Às vezes tem 1.000, 2.000 colaboradores. Olha quanta família tem ali. Ah, mas ele trabalha e ganha salário. Ok, mas e se esse empresário pegasse o dinheiro dele e não abrisse uma empresa e vivesse só de lucro? Ia ajudar 2.000 pessoas? Não, gente, a gente precisa ter essa visão, né? Você me permite de eu me juntar a você numa polêmica? Com certeza. É. Adoro desconstruir essas situações, assim, Muita que gente- faz a gente engolir sapo. A gente tem um processo cíclico aí, né? De eleições. Sim. Que aí quando a pessoa tá lá, precisa angariar votos, ela promete muito. E geralmente ganha quem promete mais. Ou tem uma estratégia mais assertiva. Ou cria assistencialismos maiores, né? E aí, muita gente fala assim, não, quando eu for eleito, eu vou criar não sei quantos milhões de empregos. Mentira. Mentira. Político, né? Você falou que tem uma câmera aqui, não tem? Cadê? Já porque eu passei polêmico, vamos ser polêmico de verdade? Político não gera emprego. Quem gera emprego é empreendedor, é empresário. Então, isso é uma narrativa que foi construída... Que nós somos responsáveis por 80% do emprego do Brasil. Exatamente. Os empreendedores. Tá? E aí, de uma maneira muito assim, muito leve, mais descontraída, por que eu quero me juntar a você nessa polêmica? Porque a gente tem que dar a César o que é de César. Político não gera emprego. Empreendedor gera emprego. E ele faz isso por meio de se arriscar, pegar um empréstimo, que nem você falou, ter a responsabilidade de resolver um problema para alguém e colocar outras pessoas para ajudá-lo, porque o papel do colaborador é esse, tá? É ajudá-lo na construção desse negócio. E ao passo que esse negócio cresce, o colaborador tem como crescer também. Você foi gestor e head muitos anos e você cresceu junto com as empresas que você ajudou a crescer também, a desenvolver, tá? Mas infelizmente criou-se essa narrativa onde é uma técnica de guerra, né? Sim. Sun Tzu já usava milhares de anos Sim. atrás, é dividir para conquistar. Então precisa-se, para poder criar uma narrativa que seja vantajosa para quem está falando, colocar o empreendedor como malvadão de um lado, e aí tem uma cerca, coloca os colaboradores aqui. Mas eles esquecem que só existe governo, só existe política por meio dos tributos que a gente paga. E só existe emprego por meio das iniciativas que a gente gera, que a gente cria. E esses colaboradores, eles são tão, mas tão importantes pra gente, que ao criar essa narrativa, eles querem dividir. Porque o empreendedor, ele só consegue ter sucesso por meio de... Lembra que eu falei dos 4 estágios? O primeiro é caixa. E o segundo qual é? Time. É gente. Ninguém cresce sozinho. Eu preciso de gente para crescer. Por que networking vale mais do que dinheiro? É algo que a gente usa muito, né? A gente se comunica dessa maneira. Porque as pessoas vão conseguir abrir portas para as outras. Elas vão conseguir se ajudar, elas vão conseguir se ensinar. E tem coisa que o dinheiro não paga. E por meio disso a gente consegue formar diversos empregos, a gente consegue formar diversas oportunidades para que outras pessoas preencham esses espaços vazios, cresçam com a empresa, aprendam. E eu acho extremamente justo que, ao passo que elas crescem e se desenvolvem, elas tenham a coragem e a confiança de sair daqueles empregos e formar o próprio negócio.
que é um efeito que é em cadeia. Assim como alguém lá atrás teve o ímpeto de criar esse negócio, empregá-la e ela se sente pronto, às vezes nem precisa se sentir pronto, começa sem estar pronto mesmo, tá? Mas ela abre um outro negócio que, olha como vai ramificando, aí cria outras oportunidades, forma outras pessoas. Sim. Algumas dessas pessoas também vão ter negócio e vão criar outras oportunidades, e aí a cadeia toda funciona. O que eu noto que as grandes indústrias, né, elas estão estimulando os colaboradores que já estão há algum tempo lá ou que têm uma expertise a criar uma empresa para ser fornecedor dessa grande indústria. Então, assim, ele deixa de sair com o título, né, nomenclatura colaborador, funcionário, para ser um fornecedor. E este fornecedor, às vezes, ele pega um pedaço dessa indústria para administrar e contrata outros colaboradores. E daí começa aquela retroalimentação, né, de um ajuda o outro, o ganha-ganha, né? Então, assim, a gente precisa tirar esse estereótipo de que a empresa sacrifica o colaborador e o colaborador é o coitadinho da empresa. Não estou falando que todas as empresas são leais, que são cumpridoras dos deveres e as obrigações trabalhistas. Não estou. A gente tem, o Brasil é imenso e a gente sabe que nós temos muitos problemas a serem resolvidos. Mas, assim, tem muita empresa boa de se trabalhar. Tem. É verdade. Muita empresa boa. Eu costumo dizer que eu tenho uma missão. E a minha missão é transformar a vida das pessoas que estão ao meu lado. E a maioria das vezes, quem está ao nosso lado não é o dia todo. Hoje em dia, a minha vida é passar o dia todo, que a empresa tá com... A nova empresa é nós dois. Mas eu passava muito tempo, mais tempo com os meus funcionários do que com Eligan, que é meu marido que mora comigo. A gente só se via à noite. Dia de cedo para o trabalho, então de noite. Então você passa mais tempo com aquelas pessoas que trabalham com você. E assim, graças a Deus, a gente tem uma oportunidade e um conhecimento maior do que muitos jovens que hoje em dia não estão sem pai, sem mãe e vão trabalhar. As pessoas ainda não sabem, né? Mas eu tenho empresa em shopping. E eu tô com mais de 6 anos de varejo em shopping. E shopping geralmente é primeiro emprego. Ou é uma pessoa que trabalhou, você vai ver pessoas muito já antigas no shopping, que pulam de loja em loja. Isso porque é tem gente que é apaixonada em trabalhar em shopping. Eu conheço várias. Exato. Assim, não, eu já trabalhei em loja de rua, mas não gosto. Eu gosto de shopping. Eu gosto de shopping. Tem isso. E tem gente que é primeiro emprego. Não quero começar a trabalhar, não sei onde eu vou. Shopping tá sempre precisando. Tá sempre pegando gente. Meu filho vai trabalhar de vendedor, qualquer emprego. Serve até vendedor. Nossa, gente, é de doer, né? Porque eu não tenho essa expertise, gente. Eu sofro tanto pra vender? É assim, pra ser mais leve pra mim, sabe? Entendi. Porque assim, se cai tudo bem, eu vendo, porque assim, eu tenho conhecimento, o meu talento é fazer o que eu faço, mas vender não é. Então assim, o prospectar pra mim é sofrível, sabe? Eu acho que eu vou lá pro shopping aprender a fazer. O shopping é uma boa escola. Tem vaga pra Débora? Tem vaga, gente, eu já vou pedir emprego pra Ingrid. Eu não sei se a gente pode pagar um salário pra não sei se tem esse budget aí. Mas... A gente faz uma permuta de treinamento. Assim ficou mais viabilizou aí. E transformar a vida da pessoa que está do nosso lado não é passar a mão na cabeça. Não é dizer, eu me atrasei hoje porque meu ônibus atrasou e eu pego 5 ônibus para estar aqui. Eu digo, poxa, pega 5 ônibus. Não. O jeito que eu tenho de mudar a vida das pessoas é sendo firme. Às vezes a educação que elas aprendem dentro da empresa, que elas vão levar para a vida dela, talvez foi a educação que elas não tiveram em casa. Eu não romantizo minha empresa como se aqui é família. E é mais uma coisa pesada. É outra né? Coisa que é polêmica. É polêmica. Aqui somos todos família. Você quer estar na polêmica também, né? Lógico. Somos amigos, sou mãe de todo mundo. Vem cá, meu filho.
Não é assim. E eu vou te dizer que para eu ter esse posicionamento que eu tenho hoje, eu já fui assim. Demorou um pouquinho. Já fui assim. Eu sou aquela pessoa que se eu puder dar o mundo para você, eu vou dar. Coração grande. E hoje não é assim. E o meio que eu acredito que as empresas podem evoluir seus funcionários é sendo firme e ensinando o que é correto. Exato. E eles tendo em você, vendo que você é correto também. Então, ser liderar pelo exemplo, né? Ser Exato. exemplo dentro da sua empresa, você liderar. muda a vida daquelas pessoas que estão ao teu lado. E hoje em dia eu afirmo que 100% das pessoas que trabalharam comigo tiveram a vida transformadas em algum sentido. Seja no não chegar atrasado, seja no não pegar o celular enquanto está trabalhando. Eu tenho várias regras que hoje em dia a gente entende que é cultura, né? Exato. Gente, adoro. Mas na época que a gente começou a empreender, era regra. Era regra. Porque agora todo a gente coloca mais bonito. Né? Aqui é assim ou é assim. Se você não se adaptou, procure a empresa do lado, que talvez funcione. É porque às vezes a pessoa não se adaptou à sua empresa, à sua cultura. Mas na outra, ok. E tudo bem, gente. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tudo Ninguém bem. é obrigado a gostar de tudo ou gostar de alguma coisa. Exatamente. Acho que existe um limite onde é imposto pelo respeito, né? A gente, eu costumo dizer que assim, nas nossas operações, a gente é um regime democrático, mas é uma democracia cubana. Você faz do jeito que a gente orientou a fazer. A gente dá um espaço, a gente tem um canal de comunicação para os colaboradores proverem sugestões, porém, a gente avalia. Caso a nossa maneira seja mais viável, até porque a responsabilidade é nossa, vai fazer do jeito da nossa maneira. Wellington, não gostei. Não tem problema. Você pode sair e montar seu próprio negócio. Igual a gente fez anos atrás. Né? Por isso que eu costumo dizer que é uma democracia cubana. Você faz da maneira que a gente orientou ou não. Tanto que você que lida com pessoas, né, tem aquele estigma da advertência, né? As pessoas falam, meu Deus, que absurdo dar advertência por qualquer coisa. A gente sempre costuma dizer nos nossos treinamentos que é o seguinte: advertência é um mecanismo, é uma ferramenta jurídica, contábil e comportamental para te dizer o seguinte, tô dizendo para você que esse copo azul deve ser colocado aqui. Essa é a orientação que eu tô te dando. Se você, a revelia e por responsabilidade e opção sua, coloca esse copo aqui, você concorda que você não tá fazendo o que eu te orientei? E aí eu vou te orientar novamente, do ponto de vista verbal. Eu vou dizer assim, Débora, eu falei pra você que... Isso se chama feedback, tá, gente? Essa explicação que ele tá dando é feedback. Tá? Eu falei pra você que o copo azul, ele deve ficar nessa posição. Poxa, Wellington, por quê? Tem um motivo, e aí você explica o motivo. Estou te advertindo verbalmente para que a gente não tenha nenhum tipo de problema no futuro. A gente pode manter o copo nessa posição? Claro, Wellington, podemos. E aí, se você de novo, né, a cargo e responsabilidade colocar aqui, eu vou ter que te advertir por escrito. Porque aquilo é um instrumento para eu te dizer o seguinte, Débora, faz da maneira que eu te orientei. Não toma uma decisão a qual não depende de você tomar essa decisão. Se eu estou te orientando é porque é um caminho que eu julgo assertivo. E de novo, se a empresa é nossa, a responsabilidade também é nossa. Então a gente vai usar das melhores das nossas habilidades, do melhor das nossas habilidades, para orientar a pessoa e dar um feedback para que ela cumpra de maneira assertiva aquilo que ela tem que fazer. Quando a Ingrid traz a fala e diz assim, pô, mudei a vida de 100%, isso é que ela é firme, ela afirma, eu mudei. A gente tem feedback disso. A gente tem hoje vendedor nosso, a gente já teve assim, acho que uns 400, 500 vendedores. Mais ou menos. Tem alguns recordes também aí. Bastante, né? Hein? A Ingrid tem um recorde, ela já demitiu gente com 1 hora, mas aí mês passado ela quebrou o recorde que ela demitiu com 30 minutos. Né? Eu falei que ela era brava, gente. Eu disse. Mas a gente tem, por exemplo, casos como
um rapaz que foi o primeiro emprego dele, o Pedro, né? Primeiro emprego como vendedor de shopping. O sonho dele era vir para São Paulo, morar aqui, viver de YouTube. Ele é um excelente editor de vídeo e hoje ele trabalha numa agência que edita vídeo para HBO. E ele fala, cara, aprendi muito com vocês. A gente tem o Yuri, por exemplo, que sempre foi um sobrevivente, sabe? Um ótimo vendedor, que hoje o cara mora em Londres e consegue sustentar a filha dele porque ele ganha em euro. Em Libra. Em Libra, perdão, gente. Libra esterlina? Que ótimo, é mais caro ainda. É moeda forte, de fato. Ao contrário da nossa. Mas isso é muito gratificante. Você poder contribuir e agregar valor na vida de alguém. E, assim, até usando o que ela está falando, por que é muito bonito quando ela diz assim, meu propósito de vida é ajudar as pessoas que estão perto de mim, tá? Esse é um dos papéis do empreendedor. O que eu falo, que eu aplico isso, eu explico isso na minha consultoria, em todos, né, esse tempo, às vezes a gente olha assim, a empresa não me deu uma oportunidade. Pessoas no meu Brasil, a empresa não dá oportunidade. É você que tem que buscar oportunidade. Quando as duas coisas casam, legal. Mas assim, vocês têm que entender que você tem que se preparar para quando surgir uma vaga, uma promoção, uma situação, você conseguir alcançar e pegar esta oportunidade. Não espere ficar sentadinha na sua cadeira e ser promovido para depois você desenvolver competência para o cargo que você foi. Não. Você tem a competência agora para depois assumir o cargo, para depois você ganhar mais. Então, assim, não é a empresa que dá oportunidade, é você que vai atrás da oportunidade. A carreira é sua. Não terceirize para os outros a sua carreira. Senão você vai ficar aquele funcionário amargo falando assim, eu tô aqui há 10 anos e ninguém me promove. A culpa é sua, da sua não promoção, tá? Dói ouvir isso? Eu sei que dói. Eu sei que dói, mas é a realidade. É a realidade. Então, se desenvolva, conheça, vá a buscar conhecimento, porque senão você não vai conseguir. Bom, infelizmente está acabando o nosso tempo. Voa, né? E o papo é gostoso, Nossa, é o nosso talento que a gente gosta de falar, né? Mas assim, o que eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos assinantes, as pessoas que nos seguem, né? Os nossos seguidores. E não esqueçam de passar as redes sociais de vocês. O Eligan tem livro, faz um jabazinho aí com o seu livro, né, Eligan? E assim, aonde as pessoas podem encontrar vocês? Mas primeiro, a mensagem para os nossos seguidores. Deixa você a mensagem, isso é excelente de mensagem. Como a gente falou de empreendedorismo, né? Eu tenho uma frase padrão para mensagem. E não é fácil a vida do empreendedor, a carreira, mas eu digo algo que só vive o propósito quem suporta o processo. Uau, gostei, hein? Forte, né? É difícil forte. Agora, vai ter vários problemas, mas o propósito vem, o sucesso vem. Só fique firme, não desanime e confie em Deus que vai dar tudo certo. Deus, né? Deus, Ele é a base e a sustentação, né? Com certeza. É curtinha, né? A frase é: acredite em você. A Bíblia diz, né? Deus fala pra gente o seguinte, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Na vida a gente vai ter tribulação, não só hoje, como o tempo todo, né? O nosso reino não é esse o terreno, é o celestial. Então, imagina você passar a vida inteira sem acreditar em você. É uma das habilidades que eu julgo mais importante na vida de uma pessoa. É a confiança de você acreditar em você mesmo. Porque se você não acredita em você, como é que você quer que o outro acredite? Se você não tem a confiança suficiente para que você consiga mostrar para as pessoas, poxa, eu sou bom, quer uma oportunidade,
eu vou buscar essa oportunidade. Então acredite em você, é algo que para mim é muito forte. E eu vejo que pode ajudar muito as pessoas, né, a acreditarem nelas mesmas, a ter mais coragem, confiança. Esse é um lema que eu tenho de vida, eu ensino as pessoas assim. Eu uso isso no meu dia a dia. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa extremamente confiante. Mas eu sou porque, de fato, foi isso que me trouxe até aqui. Graças a Deus, com muita ajuda, né? Para a glória e honra dele, para os meus pais que me criaram, para minha esposa que está comigo em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. O importante é que ela esteja do meu lado. E aí, aproveitando, né? Meu nome é Welligan, né, gente? WELLYGHAN. Então você vai me encontrar no Instagram como WelliganJR, tá? Coloca o Welligan lá, você vai ver logo minha cara lá e tudo, tá? Perdão. Fala do livro. Então, estou lançando um livro chamado Cabeça de Empreendedor, né? Que tem um subtítulo bem sugestivo, que diz que a vida que você quer está no negócio que você ainda não abriu, tá? Logo, logo, no próximo mês ele vai ser lançado, vai estar na Amazon disponível para que vocês comprem lá com um clique, porque vocês sabem, né? O empreendedor ele tem que facilitar a vida das pessoas, ele tem que prover solução e nada melhor do que eu deixar lá na Amazon para que vocês consigam comprar com um clique. Espero que vocês gostem da história. Lá eu conto como eu comecei, com as coisas que são importantes para mim, falo de Deus, falo da minha família, falo da minha esposa, do meu irmão, das pessoas, dos meus amigos, né? A Débora é uma delas que deu oportunidade pra gente estar aqui, de conversar com vocês. E obviamente eu vou ter que trazer um pra você, né? Com certeza. Assinado, com dedicatória, algo exclusivo. Vou cobrar, viu? Vai, cobra. Tá gravado. Tá gravado. Cobrar. Não, pode deixar. Qual a sua rede? Instagram, Ingrid Mineiro, tudo junto. Pessoal, não deixem de seguir, porque todo dia eles colocam conteúdo e assim, é um conteúdo muito rico, que nos ajuda, porque eu consumo, porque eu também estou empreendendo faz pouco tempo, então eu uso muito do conteúdo deles. Então, estamos chegando no final e esse foi mais um episódio patrocinado pela IMA e pela Prefeitura Municipal de Campinas. E você me encontra nas redes sociais, no Instagram, @debora.gianotto, no LinkedIn, Débora Gianotto. E não deixem de seguir o podcast Gestão Sem Crise. Ele está no YouTube. E você segue, compartilhe, clica lá no sininho, porque quando o YouTube vê que ele foi um conteúdo mais curtido, ele entrega para mais pessoas. E também eu estou em todos os streamings. Segue lá o seu, me siga, e que a gente toda semana vai ter um podcast com um assunto relevante como esse para ajudar você no mundo do empreendedorismo ou em sua carreira. Até mais e até a próxima semana com mais um assunto bem interessante para vocês.